Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao começo da sessão da tarde de hoje, do 35º Colóquio Brasileiro de Matemática. Lembrando que quem quiser se acomodar com um pouco mais de conforto, vocês podem escolher sentar no auditório 1 ou no auditório 3. Bom, o meu nome é Lucas Ambrosio, eu sou pesquisador aqui do INPA desde 2020, e é uma grande honra e um grande prazer apresentar para vocês a professora Ana Maria Menezes, minha amiga dos tempos de doutorado aqui no INPA. Então, Ana Maria teve uma trajetória de Itabaiana para o mundo. Itabaiana, em Sergipe, é de lá que ela é. Ela fez a sua graduação na Federal do Sergipe, depois o mestrado na UFAL, em Alagoas, e veio para o INPA fazer o doutorado, onde ela se doutorou com o professor Harold Rosenberg. Devo mencionar que a tese dela mereceu uma menção honrosa no Prêmio Gutierrez de 2014. Depois disso, ela fez um pós-doc em Marne-la-Vallée, em Paris, e foi para Princeton, onde ela está desde então, como Research Scholar, atualmente. E ela tem uma participação ativa na comunidade, por exemplo, ela participa do comitê do programa Women in Maths, do IAS, o Instituto de Estudos Avançados de Princeton. A Ana Maria trabalha numa área que eu sou suspeito de falar, é uma área muito bonita, a teoria das superfícies mínimas e curvatura média constante em espaços homogêneos, e tenho certeza que vocês vão achar a palestra dela muito interessante. Então, aproveitem. Ana, muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas, pela introdução. Tá bom o volume? Ótimo. Eu gostaria também de agradecer aos organizadores, especialmente o professor Jorge Vitório, pelo convite. É um prazer estar aqui no INPA, participando do colóquio e poder apresentar essa palestra de divulgação da minha área de pesquisa, que é em geometria diferencial e análise geométrica. Mais precisamente, eu trabalho com superfícies mínimas e de curvatura média constante em geral. Então, o meu objetivo hoje nessa palestra é tentar mostrar para você um pouco da beleza dessa área, tá? Bom, para falar de geometria, a gente precisa primeiro de uma noção de curvatura. Então, eu vou começar com a definição de curvatura de uma curva no espaço euclidiano R3, tá? Então, suponha que você tem uma curva em R3 parametrizada pelo comprimento de arco. Então, você sabe que o vetor tangente tem comprimento 1 em todos os pontos. Em particular, isso nos diz que o vetor derivada segunda é sempre ortogonal à sua curva, né? Então, você define o vetor curvatura nesse ponto simplesmente como sendo o vetor derivada segunda, tá? E a sua curvatura é simplesmente o comprimento desse vetor, tá? Então, essa definição é uma definição bastante intuitiva, ela te diz o quão curvada é a sua curva, né? Por exemplo, você consegue ver aqui, bastante intuitivamente, que esse ponto ele é mais curvado, tem mais curvatura do que esse outro ponto aqui, né? Bom, se a sua curva é planar, ou seja, está contida em um plano, você consegue definir um referencial para obter mais informações sobre a sua curva, no sentido de informação para onde ela está curvando. É o que a gente chama de curvatura com sinal. Então, para definir isso, você só precisa definir um campo de vetores normais à sua curva. Por exemplo, você pode definir o campo de vetor normal eta de t como sendo o campo de vetores ortogonal à sua curva, tal que o conjunto formado pelo vetor tangente e esse campo de vetor eta, ele forma uma base positiva para o R2. E assim você define de uma maneira precisa um referencial para a sua curva, e daí você diz que a curvatura ela é positiva se o vetor curvatura aponta na mesma direção desse referencial que você escolheu. Caso contrário, você diz que a sua curvatura é negativa, tá? Bom, isso para curvas. Agora a gente gostaria de ir um passo adiante e falar de curvatura de uma superfície, tá? Se você ainda não viu a definição formal de superfície, você pode pensar como um gráfico em R3, definido sobre o domínio do R2, e como toda superfície é localmente um gráfico sobre um plano, você estará localmente próximo da realidade, tá? Então, continua pensando no gráfico. Então, você tem a sua superfície, você pega um ponto. Por esse ponto, você pega o plano tangente à superfície que passa por ali. Bom, o plano tangente é simplesmente o conjunto de todos os vetores tangentes às
as curvas contidas na sua superfície que passam por esse ponto P. Tá? Bom, uma vez que você tem esse plano tangente, você pode pegar um normal em R3. Né? Agora, considera qualquer plano que contenha esse vetor normal. A gente chama de plano normal à superfície passando por esse ponto P, um plano. Tá? Bom, esse plano vai intersectar a sua superfície em uma curva planar, e daí a gente pode considerar a curvatura com sinal da sua curva nesse ponto P. Tá? Agora, você pode fazer isso com qualquer plano normal. Tá? E daí a gente define as curvaturas principais da sua superfície nesse ponto como sendo o máximo entre todas elas e o mínimo entre todas elas. A gente chama de curvaturas principais, K1 e K2. Bom, essa é a maneira geométrica de você definir as curvaturas principais de uma superfície no R3, mas você também poderia defini-las como os autovalores do operador forma, que é como a gente define quando você está com uma superfície num espaço ambiente qualquer. Tá? Bom, mas você tem essas curvaturas principais, a gente define a curvatura de Gauss como sendo o produto delas duas e a curvatura média, a média. Tá? Então, a gente diz que uma superfície ela tem curvatura média constante se o valor da curvatura média é igual em todos os pontos. E, em particular, se esse valor é zero, a gente diz que a superfície é uma superfície mínima. Tá? Bom, exemplos, os mais simples que a gente tem. Bom, no caso de curvatura média não nula, o exemplo mais simples que a gente tem no R3 é a esfera redonda. Né? Por exemplo, se você pega a esfera de raio R, escolhe o normal apontando para dentro, qualquer plano normal que você pega, né, que contém essa direção N, vai intersectar a sua esfera num grande círculo. Então, você pode calcular a curvatura do grande círculo e a constante 1 sobre R. Então, em particular, a curvatura média de uma esfera de raio R é 1 sobre R. Tá? Bom, no caso mínimo, o exemplo mais simples é o plano. Né? Você pega normal ao plano, qualquer plano normal vai intersectar o seu plano numa linha reta. Linha reta não tem curvatura, então curvatura média zero. Tá? Bom, agora eu gostaria de focar um pouco mais na teoria de superfícies mínimas. Tá? E há várias maneiras diferentes de você apresentar superfícies mínimas. Eu acabei de apresentar aqui uma maneira geométrica, né? Superfícies em que a curvatura média é zero. Mas você também pode apresentá-los como sendo pontos críticos do funcional área, que é uma maneira mais variacional, né, do cálculo das variações. Bom, nesse contexto aqui, você tem a sua superfície, pega qualquer compacto na sua superfície e considera uma variação a um parâmetro desse compactozinho, sendo que você deixa o bordo dele fixado, tá? Você só varia no interior. Então, você define o funcional área como sendo a área desse bumpzinho. Quando você calcula a derivada primeira desse funcional, você vai obter essa integral aqui. E esse H, esse vetor aqui, é simplesmente o vetor curvatura média, que é a curvatura média vezes o vetor normal que você escolheu para calcular a curvatura média. Tá? Bom, então quando você olha para essa fórmula, você percebe que a sua superfície vai ser um ponto crítico para o funcional área para esse problema, se somente se essa integral aqui se anula para qualquer que seja o campo variacional x. Esse x aqui é o campo variacional, eu não mencionei, está aqui. Tá? Então, isso só vai valer se somente se o vetor curvatura média se anula. Né? Então, você tem que a sua superfície é um ponto crítico para o funcional área, se somente se ela é mínima. Tá? Bom, uma outra maneira bem legal de apresentar superfícies mínimas é com películas de sabão. Né? Você pega um contorno fechado, mergulha numa água com sabão, quando você retira, aquela película que você obtém é uma superfície mínima que tem aquele arame como borda. Tá? Mas como foi a história até chegar nessas películas? Né? Bom, o Lagrange, no século XVIII, ele estava interessado no seguinte problema. Dado uma curva fechada, simples, né, sem autointerseções, no R3, ele queria encontrar, de entre todas as superfícies que tem essa curva como bordo, uma que minimiza a área, que tem a menor área possível. Então, você sabe que, por exemplo, aqui você vê 3 superfícies distintas que têm o mesmo bordo. Né? E ele estava interessado nesse problema de minimização. E foi o Lagrange que obteve a primeira equação diferencial que a sua superfície candidata a resolver esse problema teria que satisfazer. Essa equação, hoje em dia, é conhecida como a equação de Euler-Lagrange, ou a equação das superfícies mínimas, e foi a partir daí, com essa equação diferencial, que o estudo formal das superfícies começou a se desenvolver
na geometria diferencial. Tá? Bom, e com esse problema a gente vem com outra caracterização das superfícies mínimas. Você pode mostrar que uma superfície ela é mínima se e somente se ela minimiza a área localmente. Isso quer dizer que, dado qualquer ponto na sua superfície mínima, você vai conseguir encontrar uma vizinhança suficientemente pequena, tal que essa vizinhança não somente é um ponto crítico para o funcional área, mas ele é um ponto de mínimo. Tá? Então, é uma outra caracterização. E foi só 100 anos depois que o matemático e físico belga, o Plateau, ele se interessou pelo problema proposto pelo Lagrange e começou a fazer esses experimentos com películas de sabão. Mas foi com ele que o problema se tornou famoso, então até hoje a gente fala em problema de Plateau, esse problema de encontrar a superfície mínima com um bordo fixado, uma curva no R3. Tá? E esse problema foi resolvido somente em 1930, independentemente pelo Hadot e o Douglas, sendo que o Hadot ele mostrou a existência da solução do problema de Plateau, assumindo que a curva é retificável, enquanto que o Douglas ele mostrou para qualquer curva. Tá? Qualquer curva que você pega, simples, no R3, você tem uma superfície mínima com aquele bordo. Tá? Bom, agora aplicações. Bom, o fato é que superfícies mínimas não são somente curiosidades matemáticas. As superfícies mínimas têm muitas aplicações. Tem aplicação em biologia, arquitetura, ciências de materiais. Por exemplo, essa superfície aqui, conhecida como Schwarz P, ela é mínima, é triplamente periódica, significa que ela se repete em 3 direções distintas do R3, e ela modela membranas em plantas e amebas e também alguns compostos químicos, como o zeólito. Essa outra superfície aqui, do tipo giroide, também é mínima, triplamente periódica, e você encontra ela nos padrões, nas cores dos pássaros e borboletas. E recentemente, em 2017, os pesquisadores do Departamento de Engenharia do MIT, eles usaram o grafeno com a estrutura do giroide para obter um dos materiais mais leves e resistentes já conhecidos. Tá? E uma outra aplicação do giroide é na indústria farmacêutica. Eles estão produzindo medicamentos com a estrutura do giroide, porque assim eles conseguem melhor controlar a liberação da dose no corpo. Tá? Bom, as superfícies mínimas também servem de inspiração nas artes. Por exemplo, o escultor Robert Engelmann, ele se inspirou em superfícies mínimas para criar essa sua obra, que está lá nos Estados Unidos. Temos muitas aplicações de superfícies mínimas em arquitetura, por suas propriedades de minimizar a área, também questões de estabilidade. Um dos exemplos mais famosos é o teto do Estádio Olímpico de Munique, que foi projetado pelo Frei Otto. Tá? E, bom, espero que com essas aplicações eu tenha convencido vocês de que superfícies mínimas são interessantes, têm muitas aplicações, e agora a gente pode voltar para o nosso mundo abstrato. Tá? Então, aqui eu quero falar sobre superfícies mínimas, completas, mergulhadas e de topologia finita. Tá? Então, o que é que cada um desses termos quer dizer? Né? Bem, completa intuitivamente, muito simples, significa que você pode caminhar sobre essa sua superfície em qualquer direção, indefinitivamente, sem nunca encontrar um precipício. Tá? Se você fez um curso de curvas e superfícies, você sabe que isso quer dizer que toda a geodésica da sua superfície está definida para todo o tempo. Okay? Bom, mergulhada, não tem autointerseção. Okay? Topologia finita, bom, aqui você precisa de 2 noções. Você precisa da noção de gênero, que é simplesmente o número de curvas fechadas que você pode retirar da sua superfície sem nunca torná-la desconexa. E a noção de fim, que é um pouco técnico para você definir precisamente, mas intuitivamente é muito simples. É simplesmente o que sobra da sua superfície depois de você retirar um compacto suficientemente grande. Tá? Então, a gente diz que a superfície tem topologia finita. Se somente se você tem uma quantidade finita no gênero e também há uma quantidade finita de fins. Okay? Ok, então a gente quer exemplos dessas superfícies aqui. Bom, o exemplo mais simples, o plano. O plano satisfaz todas essas propriedades. Os primeiros 2 exemplos descobertos depois do plano foram o catenoide e o helicoide, que foram descobertos mais ou menos ao mesmo tempo pelo Euler e o Meusnier. Então, o catenoide é uma superfície de revolução.
Para obter o catenoide, você só precisa pegar a curva chamada catenária, rodar em torno do eixo Z, você obtém o catenoide, e o helicoide pega qualquer curva horizontal, passando pela origem, começa a rodar e ao mesmo tempo a subir de maneira constante. Tá? Você obtém o helicoide. Bom, o plano, você pode verificar, ele tem gênero 0 e um fim. O catenoide tem gênero 0 e 2 fins, um em cima, um embaixo. E o helicoide, ele também tem gênero 0 e um fim somente. Tá? E era isso. Por mais de 200 anos, essas eram as únicas superfícies mínimas completas mergulhadas com topologia finita em R3. E foi conjecturado que elas deveriam ser as únicas. Até que um brasileiro, o Celso Costa, que foi aluno de doutorado aqui do INPA, do professor Manfredo do Carmo, descobriu essa superfície que hoje é conhecida como superfície de Costa. E, bom, o resultado do Celso foi muito celebrado, não somente por ser o primeiro exemplo depois de 200 anos, mas por ser um exemplo topologicamente rico, no sentido de que as outras três que eram conhecidas, todas elas têm gênero 0, sendo que o plano e o helicoide têm um fim e o catenoide tem 2 fins, né? A superfície de Costa, ela tem gênero 1, tem uma alça ali no meio, e tem 3 fins. 2 catenodais, um em cima, um embaixo, e um planar aqui no meio. Tá? E não demorou muito para que esse resultado do Celso fosse estendido. De fato, 2 anos depois, o Hoffman com o Mix, eles generalizaram o resultado do Celso Costa e obteram uma família inteira de superfícies para qualquer gênero que você quiser. Tá? E os fins são exatamente como o de Costa. Tá? Eles meio que, com o algoritmo que eles construíram, eles meio que conseguiram colocar alças no meio da superfície de Costa. Tá? Bom, deixa eu só observar que na tese do Celso, ele mostrou que a superfície era pelo menos imersa, e o Hoffman e o Mix, eles checaram que realmente era mergulhada. Tá? Bom, e agora a gente tem uma infinidade de exemplos de superfícies mínimas com essas propriedades em R3, com topologias diferentes do jeito que você quiser. E com isso vem mais problemas para a gente pensar, né? A gente pode perguntar quais propriedades elas têm, será que a gente consegue caracterizar essas superfícies? Por exemplo, uma linha de pesquisa é tentar entender essas superfícies as quais têm curvatura total finita. Curvatura total finita significa simplesmente que a integral da curvatura de Gauss sobre a sua superfície é um número finito. Tá? E há vários resultados com esse tema. Um dos mais famosos é esse do Wasserman, que mostra que se você tem uma superfície mínima em R3 e ela tem curvatura total finita, então esse valor da curvatura total tem que ser um múltiplo de 2π. Tá? E além disso, ele mostrou que se esse valor da curvatura total é menos 4π, você está trabalhando com um catenoide, se você assume que é mergulhada. Tá? Bom, outra linha de pesquisa que você pode pensar é problemas semelhantes nas outras geometrias de Thurston. As geometrias de Thurston são simplesmente os espaços tridimensionais, que são simplesmente conexos. Então, além do R3, você tem a esfera e o espaço hiperbólico, esses com dimensão do grupo de isometria 6, que é a máxima possível. Você também tem o H2 por R, o S2 por R, Heisenberg e o recobrimento universal de PSL2, esses aqui com o grupo de isometria dimensão 4, e o menos simétrico é o Sol 3. Tá? Então, você pode, tudo que eu falei até agora, você pode fazer as mesmas perguntas nesses espaços aqui. E a gente tem vários resultados semelhantes. Por exemplo, em colaboração com o Lohan Oswirth, nós mostramos que se você tem uma superfície mínima completa, com curvatura total finita em um quociente de H2 por R, então a curvatura total finita também é um múltiplo de 2π, assim como o resultado do Wasserman, e esse múltiplo aqui depende da topologia da sua superfície, tá? É o número de gênero e o número de fins. Bom, junto com o Lohan e também com a Madalena Rodrigues, nós também mostramos esse resultado em H2 por R, que se você tem uma superfície mínima com topologia finita e você sabe que os fins são assintóticos a um polígono no infinito, então você pode verificar que essa superfície tem curvatura total finita. Tá? Então a gente mostrou esse resultado também no PSL2. Bom, mas ao invés de falar da prova desses resultados, eu gostaria de dar um pouco mais de detalhes sobre esse espaço homogêneo, o H2 por R, que quem me conhece sabe é o meu espaço favorito.
e aí falar sobre mais resultados, tá? Bom, para falar do H2 por R, eu primeiro preciso descrever o plano hiperbólico. Bom, o plano hiperbólico tem diferentes modelos, os dois mais utilizados, acredito eu, são o modelo de Poincaré e o modelo do semiplano. Então, no modelo de Poincaré, você olha para o H2 como sendo o disco unitário, com essa métrica. Então, aqui nesse modelo, as geodésicas, que são as curvas que localmente minimizam distância, são simplesmente os arcos de círculos que são ortogonais à esfera S1, ou aquelas que passam pela origem são segmentos de reta. Tá? E o bordo assintótico do H2 aqui é o círculo S1. No modelo do semiplano, bom, você olha para H2 como semiplano, com aquela métrica, e aqui as geodésicas são simplesmente semidiscos ou semirretas, ortogonais ao eixo X, que é o bordo assintótico do H2 nesse modelo. Tá? Então, se você escolhe um desses dois modelos, você vai ter um modelo diferente para o H2 por R, lembrando que o H2 por R é com a métrica produto. Tá? Então, se você escolhe o modelo de Poincaré para o H2, você vai ter o modelo do cilindro para o H2 por R, e se você pega o semiplano, você vai ter o modelo do semi-espaço. Tá? E, bom, por que eu gosto desse espaço? Né? Bom, ele é homogêneo, que significa que não tem nenhum ponto especial nesse espaço. Dados quaisquer dois pontos em H2 por R, você vai encontrar uma isometria que leva um ponto no outro. Isso é o que quer dizer homogêneo. Bom, ele não é tão simétrico, mas ele tem um número legal de isometrias, né? Como eu mencionei, o grupo de isometrias do H2 por R é 4. E ele é uma mistura do espaço euclidiano com o espaço hiperbólico. Em qual sentido? Né? Se você pega uma geodésica horizontal do H2 e faz o produto com R, você vai obter um plano que é isométrico a R2. Então, você tem um plano euclidiano dentro do H2 por R. Mas se você corta o H2 por R horizontalmente, você pega um slice, você tem um H2. Você tem um plano hiperbólico dentro do H2 por R. Então, você tem essa mistura. Então, fica interessante você perguntar quais são as propriedades do H2 por R que coincidem com as propriedades do espaço euclidiano, ou do hiperbólico, ou quais são as propriedades que são totalmente diferentes. E aí você tem mais perguntas para você pensar. Por exemplo, uma pergunta é sobre a unicidade do helicoide. Quando os exemplos da família Costa-Hoffmann-Mix surgiram, os únicos exemplos de superfícies mínimas, mergulhadas, simplesmente conexas, eram somente o plano e o helicoide. Lembrando que simplesmente conexa significa que, dado qualquer curva fechada na sua superfície, você consegue contrair a um ponto sem nunca deixar a sua superfície. Né? Então, por exemplo, em particular, o catenoide não é simplesmente conexo. Né? Você pega a curva do pescoço, você tenta contrair, você não vai conseguir porque você teria que deixar o catenoide. Tá? E, em particular, isso vale para qualquer superfície de gênero. Se você tem um gênero, se você tem uma alça, você não é simplesmente conexo. Tá? Então, os únicos exemplos eram o helicoide e o plano. Então, foi conjecturado que era chamado como a rigidez do helicoide em R3. Né? Será que o helicoide é o único além do plano? E aqui é sim. A resposta é sim. O Harold Rosenberg, com o Bill Mix, eles mostraram que o helicoide é rígido em R3. Tá? É só ele e o plano que são simplesmente conexos mínimos mergulhados. Tá? Bom, e aí, por exemplo, você pode fazer a mesma pergunta em H2 por R. No H2 por R a gente também tem uma noção de helicoide, tá? Mas a pergunta em H2 por R é muito mais fácil. É muito mais fácil porque em H2 por R você tem uma infinidade de gráficos mínimos completos diferentes do plano. E além disso, em um dos resultados da minha tese, nós mostramos que você consegue perturbar o helicoide. Você consegue perturbar o helicoide de modo que você consegue uma família de superfícies mínimas completas mergulhadas, cujo bordo assintótico é uma perturbação do bordo assintótico do helicoide. Tá? Bom, agora eu gostaria de falar sobre esse tema envolvendo superfícies mínimas que tem estado muito ativo nos últimos anos, muitos resultados interessantes, muitos problemas em aberto, que é os superfícies mínimas com bordo livre. E aqui eu vou me concentrar no caso da bola euclidiana B3. Tá? Só tomar uma aguinha. Ok.
Então, aqui a bola euclidiana é a unitária, tá? Qual a definição, né? Primeiro, o que quer dizer uma superfície mínima com bordo livre, né? Suponha que você tem uma superfície mínima... Não, a mínima ainda não, calma. Superfície compacta, propriamente imersa. Então, propriamente imersa significa que quando você intersecta a sua superfície com o bordo da variedade, no caso aqui é a esfera S2, você só vê os pontos de bordo da sua superfície. Tá? Não tem ponto de bordo no interior, por exemplo. Nem ponto de interior no bordo. Bom, daí você diz que essa superfície é uma superfície mínima com bordo livre na bola, se ela é mínima no sentido usual, curvatura média zero, e segundo, ela vai encontrar o bordo da bola, a esfera, fazendo um ângulo de 90 graus. Tá? Então, quando você olha para o conormal ao longo do bordo, ele é ortogonal à esfera. Tá? Então, os exemplos mais conhecidos de superfícies mínimas com bordo livre na bola são o disco equatorial e o catenoide crítico. Para obter o disco equatorial, você só precisa pegar um plano passando pela origem, intersecta a bola, o que você consegue ali é um disco que é mínimo e tem bordo livre. Tá? O catenoide crítico é o catenoide usual de R3, você só precisa fazer uma homotetia para garantir que ele é ortogonal à esfera. Tá? Ok, então essa é a definição de superfícies mínimas de bordo livre, e aí você pode perguntar por que a gente chama de bordo livre essas superfícies que fazem um ângulo de 90 graus com o bordo do espaço ambiente, né? O fato é que essas superfícies, elas podem ser vistas como os pontos críticos do funcional área com o problema de bordo livre ou com o problema de fronteira livre. Tá? Eles vêm desse problema variacional. Aqui nesse contexto, você está com a sua superfície propriamente imersa M, ali, cadê? E você considera uma família, um parâmetro de variações, onde agora você deixa o bordo da sua superfície variar livremente ao longo do bordo da esfera. Tá? Então, aqui eu estou denotando por x, o campo variacional. Deixar que o bordo da M varie livremente na esfera S2 nos diz que esse campo variacional ele é tangente à esfera ao longo do bordo da sua superfície. Tá? Então, quando você olha para a primeira derivada do funcional área, você vai obter essa expressão aqui, que tem um termo a mais, justamente porque agora a gente não está fixando o bordo, a gente está deixando o bordo variar. Então, você vê que a sua superfície M vai ser um ponto crítico para qualquer variação, para qualquer x com essa propriedade, se e somente se, bom, o primeiro termo aqui vai te dar mínima e o segundo termo vai te dar conormal ortogonal à esfera, tá? Que é exatamente o que a gente tinha no slide anterior. Só observar que essa definição de superfícies mínimas com bordo livre você pode fazer em qualquer variedade com bordo, tá? Então, essa definição aí vale, você pode fazer em qualquer espaço que você queira, você só precisa de um bordo para fazer sentido, tá? Ok, agora exemplos, né? Quais são os exemplos que a gente tem? Bom, a gente já viu dois, o disco equatorial, o catenoide crítico, e só com esses dois exemplos aqui a gente já tem muito problema interessante, muito resultado interessante. Por exemplo, a gente tem problemas de unicidade relacionados a eles. Por exemplo, o Nietzsche, ele mostrou que o disco equatorial é o único disco mínimo de fronteira livre na bola. Então, quer dizer que se você fixa a topologia do disco, só tem o disco equatorial, não tem mais nada. Tá? Então, você tem a unicidade do disco, é natural perguntar se você tem a unicidade para a próxima topologia, né, que seria a topologia do anel. Mas essa é uma das conjecturas mais famosas da área, é conhecida como a conjectura do catenoide crítico, que continua em aberto. A gente tem vários resultados parciais, mas em sua generalidade está em aberto. E ela diz que o catenoide crítico é o único anel mínimo mergulhado na bola. Tá? E aqui vale observar que mergulhado, você não pode retirar essa hipótese. Se você só assume imerso, a conjectura não é verdade. A Isabel Fernandes com o Pablo Mira e o Laurent Uswith, eles mostraram a existência de uma família de anéis mínimos na bola de bordo livre, só que eles são imersos, tá? Tem alta interseção. Ok? Bom, mas né, já está legal com esses dois, né? Mas o que é que a gente tem mais de exemplos, né? A Ilana Fraser com o Rick Shen, eles construíram exemplos com gênero zero e pelo menos 3 componentes no bordo.
Então, seriam as próximas topologias, né? Depois do anel, você vai aumentando o número de componentes no bordo. Eles usaram problemas de alto valor aqui para obter essas superfícies. A Abigail Folha, que é uma professora da UF, com o Franco Pacar e a Tatiana Zolotareva, eles usaram métodos de colagem para obter exemplos. Eles também construíram uma família de gênero zero, com número grande de componentes no bordo. E algumas pessoas acreditam que essa família deveria coincidir com a família Fraser-Chain, mas não há nenhum argumento ainda. No mesmo paper, eles também construíram exemplos com gênero 1, meio que eles conseguem colocar uma alça ali no meio da sua família de gênero zero. O Dan Ketover, usando o min-max, e o Capuleias e o Lee também usando colagem, eles obtiveram exemplos com 3 componentes no bordo e um número grande de gênero. Esses exemplos seriam o análogo da família Costa-Hoffmann-Mix no contexto de mínima de bordo livre. No mesmo paper, o Ketover também obteve exemplos de mínima de bordo livre com assimetrias de alguns sólidos platônicos. Ele conseguiu do cubo, do tetraedro e do dodecaedro. O Capuleias com o Eagle, também usando colagem. O Alessandro Carlotto com a Giada Franz e o Mário Schultz, eles obtiveram uma família de exemplos para qualquer gênero e uma única componente no bordo. Tá? Antes que eu esqueça, todas essas figuras que eu mostrei, de mínima, de bordo livre, foram feitas pelo Mário, tá? O Mário Schultz, ele tem um site maravilhoso, você pode ir lá olhar e ele deixa a gente usar as figuras. Tá? Então, o que é legal nesse exemplo aqui? Deixa eu só, se vocês lembram o resultado de unicidade do Nietzsche, no Nietzsche, ele mostrou que se você fixa o disco, só tem o disco equatorial, né? Se você fixa a topologia do disco, você só tem o disco equatorial. Bom, disco você tem gênero zero e uma componente no bordo, né? Então, algumas pessoas ficaram se perguntando se seria possível retirar essa hipótese do gênero e só dizer que uma componente no bordo tem que ser o disco equatorial. E aí esses exemplos dizem que é muito falso, tem uma quantidade muito grande de exemplos com uma única componente no bordo. Tá? Muito legal. E aí, ano passado, o Misha Karpukin com o Rob Kuzner, o Peter McGrath e o Daniel Stern, eles colocaram um paper no Archive, onde eles usam técnicas, eles resolvem um problema de alto valor, e eles conseguem mostrar que, para qualquer topologia que você pensar, existe um exemplo de superfície mínima de bordo livre na bola. Os caras não sabem nem brincar, né? Mostraram para qualquer. Mas ainda tem problema para fazer, você pode pensar agora em caracterizá-los, né? Quais são as simetrias que esses exemplos têm? Pega uma topologia, como é que faz? Tem propriedade? Dá para caracterizar? Então, tem muito problema ainda nessa área, tá? Bom, só que você tem essa diversidade imensa de superfícies mínimas de bordo livre na bola, todas mergulhadas, só que com o Wanderson, meu irmão acadêmico, que está logo ali, a gente mostrou que, apesar de você ter essa grande variedade de superfícies mínimas de bordo livre que são mergulhadas na bola, elas não podem ser muito complicadas num certo sentido, porque nós mostramos que elas satisfazem a propriedade dos 2 pedaços. O que é isso? Né? Nós mostramos que se você tem uma superfície mínima mergulhada de bordo livre na bola, pega um disco equatorial. Se a sua superfície já é esse disco que você pegou, ou esse disco vai cortar a sua superfície em exatamente 2 pedaços. Tá? E, bom, para provar esse resultado, a gente se inspirou no resultado do Antonio Ross, que foi ele que mostrou a propriedade dos 2 pedaços para superfícies mínimas na esfera. Então, a gente se inspirou no paper dele para mostrar esse resultado no contexto de bordo livre. E o Wanderson e eu ficamos muito felizes quando o nosso resultado foi utilizado para mostrar casos particulares da conjectura do catenoide crítico. Então, só lembrando, a pergunta, né, querida dessa área é mostrar que o catenoide crítico é o único anel mínimo mergulhado de fronteira livre, né, de bordo livre na bola. Então, o Rob Kuzner com o Peter McGrath,
eles usaram o nosso resultado da propriedade dos dois pedaços para mostrar que a conjectura vale se você assume que o anel ele é invariante pela aplicação antípoda. Tá? E o Doncel, ele também usou o nosso resultado para mostrar que a conjectura também vale se o seu anel tem pelo menos a simetria de dois planos distintos, com respeito a dois planos. Tá? Ok. Bom, agora o meu objetivo é falar sobre essa outra área envolvendo superfícies mínimas, que é o tópico que eu tenho me interessado nos últimos anos, que é a relação entre superfícies mínimas e problemas de alto valor. Tá? Bom, um exemplo clássico dessa relação é a relação que você tem entre superfícies mínimas fechadas na esfera e problemas de alto valor do Laplaciano. Então, como é essa relação? Né? Bom, nesse contexto, você trabalha com uma superfície fechada, uma superfície riemanniana fechada, então compacta, sem borda. Você tem a sua métrica, você pode considerar o operador Laplaciano, e a gente sabe que lambda é um alto valor se e somente se você consegue uma solução não trivial daquela equação. Né? Esse operador é autoadjunto, tem espectro discreto, vai para infinito, e a gente tem a propriedade de que para qualquer métrica, o primeiro alto valor do Laplaciano é sempre zero, né? Porque você pode pegar as funções constantes. Tá. Na década de 60, o Takahashi ele observou que há uma conexão entre superfícies mínimas na esfera e autofunções do Laplaciano. Ele mostrou que se você tem uma imersão isométrica na esfera, essa imersão é mínima se e somente se as funções coordenadas são autofunções do Laplaciano com alto valor 2. Todas as funções coordenadas satisfazem essa equação. Tá? Bom, agora a gente esquece por um momento essa imersão. Vamos concentrar nesse problema de alto valor. Você pega a sua superfície fechada, tá? Pega uma métrica na sua superfície e olha para o primeiro alto valor do Laplaciano normalizado. Você olha para esse valor aqui. Então, você pega o primeiro alto valor do Laplaciano não nulo e multiplica pela área da sua superfície com respeito àquela métrica, tá? Então, você faz isso para todas as métricas possíveis na sua superfície e você pode pegar o sup entre todos esses, tá? Você define essa quantidade de lambda 1 estrela. E é claro que, uma vez que você está falando do sup, a primeira coisa que você vai perguntar é se essa quantidade é finita ou não, né? E a resposta é sim, ela é sempre finita. O primeiro a considerar essa quantidade foi o Hirsch, e ele se concentrou no caso da esfera bidimensional. Daí o Yang e Yao, eles olharam para qualquer superfície orientável, mostraram que também a quantidade é finita. E depois o Karpukhin ele observou que também vale para as não orientáveis. Tá? Então, qualquer que seja a sua superfície fechada, essa quantidade ela é limitada por cima, tá? É finita. Okay? Bom, e aí vem novas perguntas. Né? Se você tem que o sup é finito, você pode perguntar se você tem uma métrica que atinge esse máximo. Né? Você tem uma métrica maximizante? E se você tem essa métrica, o que é que você pode dizer sobre ela? É conhecida? Quais propriedades ela tem? Bom, aqui o Nadirashvili ele mostrou que se você consegue encontrar uma métrica maximizante para esse funcional, você vê que é um funcional sobre o espaço de métricas, então a sua superfície equipada com essa métrica pode ser imersa em uma esfera com uma superfície mínima, e essa imersão é por primeiras autofunções do Laplaciano. Tá? Então, essa é a conexão que eu estava buscando. Você tem um problema de alto valor, você está tentando maximizar um funcional e, ao fazer isso, você obtém exemplos de superfícies mínimas na esfera. Tá? Muito legal, né? Bom, e aí você pergunta, e aí, a gente tem essa métrica maximizante? Bom, há vários resultados que contribuíram para o caso da existência dessa métrica maximizante. A gente tem resultado do Karpukhin, do Kushner, do McGrath, do Petrides, do Stern e outras pessoas também. Mas o resultado mais recente que a gente tem é esse paper que foi colocado há alguns meses no archive, do Misha Karpukhin com o Roman Petrides e o Daniel Stern, em que eles mostram que sim, nós temos uma métrica maximizante para qualquer que seja a sua superfície fechada. Orientável, não orientável, tem. Tá? Então, esse problema, no caso fechado, está fechado. Né? Está resolvido. Bom, ok. Mas um outro exemplo que hoje em dia a gente diz que é clássico, né, é a conexão que nós temos entre superfícies mínimas de bordo livre na bola
e problemas de alto valor do Steklov, que são os autovalores do operador Dirichlet-Neumann. Né? Então, como é essa relação aqui? Nesse contexto, você trabalha com uma superfície compacta com bordo, tá? E você denota por nu o conormal ao longo do bordo. Tá? Bom, aqui você define o operador Dirichlet-Neumann da seguinte maneira: dado uma função no bordo da sua superfície, você define um operador que leva essa função na derivada normal da sua única extensão harmônica. Tá? Esse operador é autodisjunto, tem espectro discreto, que também vai para infinito, e também tem a propriedade de que qualquer métrica que você pega, o primeiro autovalor é sempre zero. Tá? Esses autovalores são chamados de autovalores de Steklov. Okay? E alguns anos atrás, em 2010 mais ou menos, a Ilana Fraser com o Rick Shen, eles encontraram a conexão entre superfícies mínimas de bordo livre na bola e autofunções de Steklov. Eles mostraram que se você tem uma imersão isométrica da sua superfície na bola, levando bordo no bordo, essa imersão é mínima e de bordo livre se somente se as coordenadas, as funções coordenadas são autofunções de Steklov e o autovalor que vem é o 1. Tá? Você mostra que as funções coordenadas todas satisfazem essa equação aqui. Tá? Agora, novamente, você esquece a imersão, concentra no problema de alto valor. Dada a sua superfície compacta com bordo, olha para essa quantidade que a gente chama de primeiro autovalor de Steklov normalizado. Então, a gente olha, dado uma métrica, você pega o primeiro autovalor de Steklov não nulo e multiplica pelo comprimento do bordo. Tá? Você faz isso para todas as métricas possíveis na sua superfície, define a quantidade sigma 1 estrela e pergunta, novamente, se você tem uma quantidade finita. Né? Bom, e a resposta aqui, novamente, é sim. O Weinstock, na década de 50, foi o primeiro a olhar para essa quantidade. Ele se concentrou no caso do disco bidimensional, né, o 2 disco. Depois, a Fraser e Shen, eles consideraram para qualquer superfície compacta orientável, né, com bordo. E depois o Medvedev ele observou que também vale para qualquer superfície não orientável. Tá? E, novamente, você tem as mesmas perguntas. Né? Você tem uma métrica maximizante? Se você tem, o que é que você pode falar sobre ela? Né? E aqui foram a Ilana Fraser e o Rick Shen que mostraram que se você tem uma métrica maximizante, se você consegue maximizar esse funcional aqui, então a sua superfície equipada com essa métrica pode ser imersa em uma bola euclidiana com uma superfície mínima de bordo livre, e essa imersão é por primeiras autofunções de Steklov. Tá? Bom, e essa é a conexão, novamente, que a gente queria, né? Você resolve um problema de alto valor, você obtém mínimas de bordo livre na bola. Tá? E, bom, por caso de existência, basicamente as mesmas pessoas trabalharam nesse caso compacto com bordo, e o resultado mais recente que a gente tem é o do Petrides, que ele colocou no archive mais ou menos um ano atrás. Ele mostra que a gente tem a métrica maximizante para qualquer superfície orientável. Então, se você pega uma superfície orientável compacta com bordo, você consegue encontrar um maximizante para esse funcional e, consequentemente, você vai obter exemplos de mínimas de bordo livre na bola. Tá? Então, o caso não orientável está em aberto. Tá? Fica a dica. Tá bom? Rápido enquanto o Petrides não termina, né? Tem que ser rápido. Bom, então o que é que a gente tem, né? Deixa eu escrever aqui agora. Então, a gente tem essas duas relações. Você tem mínimas fechadas, não vai dar nem espaço. Não, vou botar por M. Na esfera. E a gente viu que o operador que nos dá a relação é o operador laplaciano. E o funcional, tal que, ao maximizar, você encontra exemplos dessas superfícies, é o primeiro autovalor normalizado. Né? Então, é o lambda 1 da métrica e a área. Bom, depois a gente viu mínimas de bordo livre. Aqui você tem na bola euclidiana. O operador que te dá a relação é o Dirichlet-Neumann.
E o funcional que você pode maximizar para obter essas superfícies aqui é o primeiro Steklov normalizado, né? Ops, bordo. Okay? Então, você tem essas duas relações. Então, o Wanderson e eu começamos a pensar se seria possível encontrar uma relação para a próxima classe natural de superfícies mínimas de bordo livre, que seriam as superfícies mínimas de bordo livre em calotas esféricas. Então, aqui, a gente estava se perguntando o que é que a gente podia fazer para essas superfícies aqui. Então, superfícies mínimas de bordo livre em calotas esféricas. Então, fica a pergunta, qual o funcional que vai nos dar uma relação? Ele vem de qual operador? Então, ao questionar, quando a gente começou a pensar nisso, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi entender essas superfícies, né? Quais propriedades elas têm? Será que a gente consegue fazer algo análogo com elas? Então, bom, primeiro a gente precisa entender essas superfícies. A notação é essa, tá? A gente vai denotar por Bn de R uma calota esférica centrada no polo norte com raio esférico R, tá? Então, o bordo da sua bola, da sua calota esférica, né? Ela está contida no plano horizontal que tem a primeira coordenada constante cosseno de R, tá? Agora, pega uma imersão isométrica que leva bordo no bordo e vamos ver quais propriedades elas têm, né? Bom, você consegue mostrar que essa imersão é mínima e de bordo livre na calota esférica somente se as funções coordenadas satisfazem essas equações aqui. Essa primeira aqui, bom, vem pelo fato de ser mínima, né? Tem que satisfazer isso. E essas outras aqui vêm do fato de ser bordo livre na calota esférica. Então, você vê que a derivada normal das funções coordenadas também tem a propriedade de ser um múltiplo dela mesma, porém, elas vêm com valores distintos. A primeira vem com constante menos tangente de R e todas as outras vêm com cotangente de R. Tá? Ok? Outra propriedade é que se você assume que é mínima e de bordo livre na calota esférica, você consegue mostrar que o primeiro autovalor de Laplaciano, com a condição de Dirichlet no bordo, é estritamente maior que 2. Tá? Então, em particular, 2 não está no espectro do Laplaciano com a condição de Dirichlet. Tá? Então, em particular, se você tenta resolver esse problema com 2 aqui, você só tem a solução trivial. Tá? Em particular, isso nos diz que, dada qualquer função no bordo da sua superfície, existe uma única solução que satisfaz isso aqui em toda a sua superfície. Né? Você tem uma única extensão satisfazendo o Laplaciano mais 2 igual a 0. Tá? E o Wanderson e eu ficamos muito felizes quando a gente entendeu que isso aqui tem conexão com o problema de Steklov com frequência. E nesse caso, a frequência é 2. Então, como é esse problema de Steklov com frequência? Né? Bom, para definir, você só precisa pegar qualquer quantidade que não esteja no espectro do Laplaciano com a condição de Dirichlet. Tá? Porque aí você tem unicidade desse problema. Dado uma função no bordo, você tem uma extensão única satisfazendo o Laplaciano mais alfa igual a 0. E dessa maneira você define o operador Dirichlet-Neumann com frequência alfa. Basicamente, pega a função no bordo, leva na derivada normal, que é a única que satisfaz essa extensão, né? Laplaciano mais alfa igual a 0. Esse operador também é autodisjunto, tem espectro discreto que vai para infinito. Só que aqui, nesse contexto geral, a gente não tem mais a propriedade de que para qualquer métrica o primeiro autovalor é sempre 0. De fato, para as métricas que a gente está interessado, ele é sempre não nulo. Tá? Esses são os chamados autovalores de Steklov com frequência. Tá? E é claro que se você pega a frequência 0, você obtém o Dirichlet-Neumann clássico. Tá? Bom, então a gente pode reescrever o que a gente conseguiu usando essa terminologia. Né? Então, o que a gente conseguiu mostrar foi que se você tem uma imersão mínima de bordo livre na bola, então as funções coordenadas são autofunções de Steklov com frequência 2, porque é o que aparece aqui, e as funções coordenadas são autofunções que vêm de diferentes autovalores. A primeira autofunção vem do autovalor
com autovalor menos tangente de R, e todas as demais vêm com cotangente de R. Tá? E, bom, uma observação é que a gente está trabalhando com uma calota no hemisfério norte. Então, em particular, a primeira coordenada, ela tem sinal, ela é positiva. Então, não somente a primeira coordenada é uma autofunção, ela é uma primeira autofunção. Então, no caso das superfícies que a gente está interessada, a gente já sabe que, para essas superfícies aqui, o primeiro autovalor de Dirichlet, o primeiro autovalor de Steklov, com frequência 2, é sempre menos tangente de R. Então, em particular, não zero, né? E, bom, e aí você pode conjecturar que o próximo seria cotangente, né? Mas aí você tem que encontrar um argumento, a gente não tem isso. Ok? Tá. Bom, aqui é a caracterização variacional dos autovalores, do modo como foi definido o Dirichlet-Neumann com frequência. Então, você vê aqui que a função U definida no bordo aparece no denominador, mas em cima você tem que usar a U-chapéu, que é a sua extensão que satisfaz Laplaciano mais 2 igual a zero. Então, isso quer dizer que toda vez que você precisa utilizar uma função teste para estimar o seu autovalor, você primeiro tem que verificar que a função satisfaz Laplaciano mais 2 igual a zero. E isso, infelizmente, não é algo muito legal, não é muito fácil de fazer. Toda vez que você for pegar uma função teste, você tem que verificar isso. Mas, por sorte, a gente observou que quando você trabalha com uma métrica em que o primeiro autovalor do Laplaciano com a condição de Dirichlet é estritamente maior que 2, então a caracterização variacional coincide com o quociente clássico de Rayleigh. Significa que você pode pegar qualquer função teste. Tá? Então, a partir de agora, a gente só vai trabalhar com métricas que satisfazem essa propriedade. E como a gente observou lá no comecinho, quando a gente estava procurando as características dessas superfícies, todas as métricas que vêm daqui satisfazem essa propriedade. Então, a gente deve estar seguro, né? Bom, agora vem o problema do funcional, né? A gente já encontrou o operador que é candidato a nos dar a relação, né? Então, o operador que é candidato é o Dirichlet com frequência 2. Então, agora a gente precisa definir um funcional. Só que, nesses dois casos aqui, a gente tinha que o primeiro autovalor era sempre zero, né? Então, o primeiro autovalor do Laplaciano é sempre zero. O primeiro autovalor de Steklov também é sempre zero. Mas, no nosso caso, é não zero. Então, a gente sabia que a gente precisava trabalhar com pelo menos 2 autovalores, diferentemente desses casos aqui, né? Então, a gente precisava trabalhar com sigma zero. Bom, e ele é simples, não dá para trabalhar só com ele. Então, tinha que trabalhar também com o próximo. E aí fica a pergunta, como é que você define o funcional? Tem que ser um funcional que tenha sentido, tem que ser um funcional que seja bom. Eu quero um funcional que me dê informações, eu quero um funcional que eu consiga encontrar essa relação com as superfícies mínimas de bordo livre na bola, né? Então, qual foi o funcional que o Wanderson e eu definimos? Então, você está com uma superfície orientável, compacta com bordo. Você agora trabalha no espaço das métricas que satisfazem essa propriedade, que a gente precisa do quociente de Rayleigh e tudo mais, definir o Dirichlet-Neumann com frequência 2. Daí a gente define, para qualquer métrica na sua superfície, a gente define o funcional dessa maneira. Você pega a soma convexa dos 2 primeiros autovalores, multiplica pelo comprimento do bordo e soma 2 vezes a área dessa superfície. Né? Bom, definir uma funcional, a gente pode definir como a gente queira, né? Mas vamos ver se ele é um bom funcional, né? A primeira coisa que o Wanderson e eu fizemos foi mostrar que sim, ele é um bom funcional. Se você pega o sup sobre todas as métricas possíveis, a gente mostrou que ele é limitado. Tá? Então, faz sentido você perguntar sobre as métricas maximizantes. E o próximo resultado que a gente mostrou foi encontrar essa relação. A gente provou que se você consegue maximizar o nosso funcional, então a superfície equipada com essa métrica maximizante, ela pode ser imersa em uma calota esférica com uma superfície mínima de bordo livre, e essa imersão é por primeira autofunções do Steklov com frequência. Tá? Então,
é um problema interessante encontrar a existência da métrica, né? E é claro que esse é o próximo passo, né? Bom, é um trabalho em andamento, né, Wanderson? É. Então, quem sabe no próximo colóquio eu venho aqui apresentar para vocês esse resultado, né? Sem pressão, sem pressão. Né? Então, bom, mas eu vou parar por aqui. Muito obrigada por sua atenção.